Shalom, shalom para você. Excelente dia. Estamos nós aqui muito felizes em estar também aprendendo juntos em cada porção dessa da palavra de Deus que a gente tem para aprender mais e mais, e não só apenas de forma teórica. Esse não é o objetivo, mas pegar cada ensinamento deste rico e colocar nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, quaisquer que sejam. Pode ser área matrimonial, pode ser área profissional, pode ser, na sua congregação, pode ser no mundo religioso, na vida inteira, em qualquer área da sua vida, a palavra de Deus, ela é muito eficaz e nos faz voltar à vontade do eterno Deus, nosso Senhor. Então, por isso estou feliz porque quando a palavra de Deus ela é colocada em termos práticos na vida, a vida daquele homem ou daquela mulher certamente é abençoada. Então, graça e paz para você. Este é mais um ensino da Escola da Bíblia de volta às Escrituras. Continuemos firmes, não desistamos, porque o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está conduzindo a nossa existência para a sua vontade. Isto é, se nós estamos seguindo as Escrituras, a palavra dele registrada, para que a gente tenha outros rumos de vida. Veja só, eu quero só fazer um lembrete. Não se contente, por favor, não se contente com esses vídeos, não se contente com as postagens das segundas-feiras, não se contente com as postagens das quartas-feiras, nem dos cafés com Bíblia. Não, não. Você deve abrir a sua Bíblia na sua casa, você abre e você lê. Cada domingo a gente coloca no nosso grupo, que é o nosso a a a nossa videocomunicação principal no nosso projeto, a gente coloca lá e você já tem quais serão os capítulos da leitura, isso é muito importante, então por isso que é dirigido. A gente não vai obrigar você a ler, a gente não vai ter aquela condução ríspida, não, não. A gente vai, mostrar o caminho e você vai decidir seguir por ele ou não, né. Então, a gente não vai se colocar como o mestre do ensino, não, não, nada disso. Nós só vamos, buscar a facilitação do conteúdo para que você abra a sua Bíblia e deixe essa palavra de Deus ler a sua vida, né. A palavra de Deus, ela é tão atual que parece com um jornal do dia de hoje, né, então jamais se torna um conteúdo obsoleto, né, mas não se contente apenas com os nossos vídeos, as nossas panorâmicas, os textos que são colocados no WhatsApp, não, nada disso, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler, tá bom? E vai ler. Aqui não vendemos placa de nome de grupos, então nosso intuito é abrir a palavra de Deus e praticar aquilo que nela está contido, tá certo? Esse é o propósito primário, é o propósito, mater, né, do nosso projeto e vamos seguir nessa linha, tá certo? Vamos seguir nessa linha. Um outro aviso importante também que eu quero deixar aqui claro, se você está chegando agora pelo YouTube, né, nós temos um local que é principal no nosso projeto, que é o WhatsApp, o grupo no WhatsApp. Então, se você chegou no YouTube e não está ainda no nosso grupo no WhatsApp, você pode clicar aí abaixo na descrição do YouTube, para você que está no YouTube, né. Você clica e imediatamente já vai cair no grupo, e imediatamente já vai receber as postagens e e é por aí, certo? Então nós temos quatro canais importantes que nós estamos utilizando: o YouTube, o nosso Instagram oficial, a nossa Rádio Escola da Bíblia de Volta às Escrituras. Qual a importância da rádio, Márcio? A rádio você vai estudando, você coloca uma música ambiente, né, para o seu devocional, tem muitos avisos legais também que a gente está colocando lá. E, aquelas canções, né, muitas vezes são de salmos, né, na língua hebraica, então é muito seletivo, né, o conteúdo que lá na rádio também se encontra.
Que mais que nós temos de aviso aqui importante para nós? Falei do grupo, falei do YouTube, falei do Instagram e falei da rádio, pronto. Então, se você, não está em um desses, né, vai lá, os conteúdos eles se complementam, né, não são conteúdos redundantes, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje para o nosso vídeo. A porção Noé. Então a gente colocou que vai desde Gênesis 6, versículo 9. Você lembra que na porção anterior ele foi concluído em 6:8. Então a gente vai iniciar do 6:9 e vai até o capítulo 11 todinho, até o versículo 32, tá certo? Então vai do 6, versículo 9, e vai até o capítulo 11, até o versículo 32. E essa porção ela está muito alinhada à questão da graça em meio à corrupção. A corrupção já estava em erudição, a problemática do pecado já estava instalada, e aí você já viu, em todas as épocas, de lá para cá, não tem jeito, né. A gente sabe que houve a justiça por meio do dilúvio, mas a história ela continua e a gente sabe que é espelhado esse mesmo evento, né, da corrupção até os dias de hoje. Na verdade, todos aqueles eventos lá da origem, lá no princípio, Bereshit, né, eles são, na verdade, hoje nós espelhamos o que aconteceu lá atrás, é um protótipo, na verdade. Então não há nada novo, né, então, cada vez que o ser humano ele pede a sua herança, Lucas 15, não é, ele pede a sua herança, eu peço a minha herança quando eu digo que a minha vontade é que deve ser estabelecida e não a do Senhor. Isso é um confronto direto para aquilo que o Senhor deixou o procedimento. Quando eu peço a minha herança, quando eu, como do fruto, eu estou dizendo com essa atitude que a minha vontade, eu escolho essa vontade, é ela que deve existir. Então eu quero que, eu não quero, eu incentivo você a fazer um exercício de uma reflexão no contexto de hoje, né. Você olha para a sua rua, você olha para o seu bairro, para a sua cidade, você acompanha o noticiário, você pode perceber com muita facilidade que a raça humana hoje também ela escolhe a sua herança, ela escolhe, escolher comer do fruto, ela escolhe fazer aquilo que bem entende. E quando eu e você ou qualquer um outro ser humano, né, tem a vontade ou decide, essa é a palavra, quando decide fazer o que bem entende, não levando em consideração aquilo que Deus deixou para ser seguido, isto é um ato de corrupção, né. Eu estou corrompendo aquilo que Deus deixou. E naquela época, nesse cenário, o contexto era este, a corrupção estava ali borbulhando, borbulhando. A gente encerrou a aula passada, né, a porção passada falando sobre a questão dos filhos de Deus, você lembra disso? Então aqueles que estavam com a responsabilidade de disseminar a vontade do Senhor, estavam se perdendo também em corrupção. Só que no meio desse cenário, né, a justiça de Deus já estava ali, já batendo as portas. Você sabe que não acontece como se clica em um interruptor. Pá, cliquei e agora a justiça já está agindo. Não, não, existe um procedimento. Existe um passo a passo até a justiça de Deus ser efetivada. Quero fazer um acréscimo aqui, lembrando nesse momento dos profetas, né. Os profetas, eles traziam consigo, né, ah, ou melhor, Deus trazia a justiça, mas antes da justiça, Deus trazia o procedimento para ser enviado ao povo por meio dos profetas. Deus trazia os profetas, serviam como instrumento, não era o conteúdo dos próprios profetas ali na sua integralidade, não. O conteúdo era de Deus sendo repassado pelos profetas. Então, quando o Senhor, por meio dos profetas, mostrava a justiça que estava por vir, né, e dava a possibilidade do povo escolher, né, então existia ali um procedimento. Olha, vai acontecer isso, porém, se vocês,
derem passos para trás, isso não vai acontecer com vocês. Agora, se vocês decidirem continuar com isto, haverá justiça para contra vocês. Da mesma forma é nessa situação de Noé. Deus estava ali batendo a porta com a justiça, o dilúvio, né, o dilúvio. Só que existiu um procedimento antes, toda uma via de amor de Deus para com o povo, alertando por meio de Noé. Então, nesta semana, a gente viu muito isso. E é importante que você tenha lido, se ainda não concluiu, você pode ler na calma a leitura, para que a gente tenha de forma bem mais maciça essa porção de Noé. Então, o texto, né, de Noé, que a gente separou para essa semana, ele mostra o quê? Ele mostra um mundo corrompido, um mundo cheio de pecado. Mas no meio dessa corrupção, ela também revela um Deus que preserva. Ela revela um Deus que julga com justiça. Não é um Deus que julga de forma parcial, não, mas com justiça. E o que é mais importante, ele sustenta todo o seu propósito, mesmo quando a humanidade se perde. Deus não está acondicionado, me refiro ao seu propósito, à resposta da humanidade. Não, o aperto de mão de Deus, ele vai até o final, ele cumpre. Ele tem um propósito, e esse propósito, ele vai ser levado até o final. Nós temos um princípio, se nós temos um princípio, teremos certamente um fim. Então existe um intervalo aí, se tem um princípio, que a gente está vendo aí devagarzinho, vai ter um fim. E nesse interstício tem um propósito. E esse propósito de Deus, ele não está condicionado se o homem está cumprindo, se o homem está íntegro ou não. Ele está seguindo tal qual. E ele sempre mostra, antes do seu ato de justiça, ele mostra o que vai acontecer integralmente, para que a gente não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Interessante que justamente está registrado em Gênesis 6:11, essa questão da corrupção. A terra estava corrompida diante de Deus. Então, o texto, ele não fala inicialmente sobre a arca, ele não diz: "Olha, o dilúvio", não, não, né. Mas ele fala do quê? Ele fala sobre o estado espiritual da humanidade. E como eu falei antes, que cada etapa que a gente está fazendo, cada porção dessa, ela serve como um protótipo. O que é isso, Márcio? O protótipo é exatamente o que está acontecendo no mundo contemporâneo. E aí você pode passar a sua vista e detectar isso ser um fato. E não tão somente no princípio, não tão somente no mundo contemporâneo, mas em todo o intervalo, sempre tem esses vestígios da da não integralidade, do mundo desobediente àquilo que Deus deixou em todas as áreas. Então, nesse momento, a gente percebe o que antes do dilúvio, o estado espiritual da humanidade. E a corrupção aqui, ela não é apenas moral, é uma corrupção profunda, é uma afronta com a ordem criada por Deus. Deus fez, lembra? Na porção anterior, Deus fez tudo com ordem. Deus tirou o caos, Deus tirou desordem, tudo funcionando perfeito. E esta corrupção que é dada por ação humana, ela causa uma ruptura profunda em tudo aquilo que foi criado por Deus. Não é tão somente na relação do homem para com Deus, não. Até a natureza, o ecossistema, os fatores ambientais também sofrem com isto. Quando o homem perde essa referência com o Criador, toda a criação inteira sofre. E aí ficou muito mais fácil a gente entender porque muitas coisas acontecem hoje, tanto no meio religioso quanto fora dele. Por quê? Porque gradativamente o Criador está sendo colocado
de lado. Mas, no meio dessa geração corrompida, existia um homem justo e íntegro. Nós estamos falando de Noé. E este homem andava com Deus. Deus ele não destaca esse homem, né, como um pregador, como um religioso, mas ele destaca como um homem que anda com Deus. Vale lembrar que esse destaque que é registrado lá, não significa dizer que Noé era um homem perfeito, mas que sim, existia um alinhamento deste homem para com Deus. Não é apresentado Noé não é apresentado como um líder religioso de uma igreja conhecidíssima ou algo afim. Não, não. Mas como alguém que tinha uma vida ajustada à vontade de Deus. Se nós estamos enxergando, né, esse texto, essa porção, como um protótipo para hoje, a gente pode trazer essas lições para hoje também. Será que Deus, ele busca o sacristão, ele busca um líder eloquente, ele busca aquele ou aquela que é importante no grupo religioso? Será que o Deus busca isso? Claro que não. Deus busca o ser humano alinhado com a sua vontade. Deus busca o ser humano ajustado à sua vontade, mas para tanto, eu gostaria de assegurar o seguinte: a graça sempre esteve naquele episódio, antes do juízo do dilúvio. E esse compromisso, e esse procedimento no Senhor, ele ainda é exatamente o mesmo, né. Então Deus sempre mostra: "Olha, é assim, é dessa forma, você decide, você tem o livre-arbítrio, você decide, mas é assim". Deus é tão bom que ele mostra o que vai acontecer lá na frente, em todos os momentos, não é só no dilúvio, não é só no na volta de Cristo, não, não, em todos os momentos. É um procedimento de Deus, ele avisa o que vai acontecer e nos dá o direito de escolher. E aí, Deus diante dos olhos do Senhor, né, Noé, perdão, Noé, diante dos olhos do Senhor, achou graça, né, foi bem visto diante dos olhos do Senhor. Antes desse juízo, o texto ele pavimenta esse procedimento de Deus, a graça, e isso é fundamental. O juízo de Deus ele nunca é arbitrário, né, de surpresa, né, de sopetão, né. Ele vem depois de longos processos de paciência. Ele vem depois de avisos. Ele vem depois de oportunidades que Deus nos dá. A graça ela precede o juízo, porque Deus não tem um prazer na destruição, mas Deus tem um prazer na preservação da vida. É do interesse de Deus salvar a todos. Agora a pergunta é para cada um de nós nessa lição: quantos de nós queremos ser salvos por esse Deus? Na época do juízo por meio do dilúvio, quantos queriam, né, quantos acreditaram na palavra de Deus? Deus, ele provê uma saída de salvação antes que a destruição aconteça. A arca naquele momento não é apenas um objeto histórico, ela representa o cuidado de Deus em preservar a vida, em preservar o futuro. Deus não abandona o seu projeto por causa da corrupção humana. Deus não abandona o seu plano, ele cria meios para que o propósito continue. Deus é bom e Deus, ele mostrou o caminho naquela época também. Interessante que quando a gente chegou lá em Gênesis 9, versículo 9, Deus estabeleceu a aliança com o povo, né, com a raça humana. Após o juízo, após o acontecimento que você já leu, né, que a gente já passou para você ler, Deus estabelece a aliança. E isso mostra que o objetivo de Deus nunca foi recomeçar do zero, mas restaurar. Esse também é o propósito da nosso projeto, nosso trabalho.
trazer de volta, né, as nossas vidas à palavra de Deus, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela não é atalho, ela é o único caminho para que as nossas vidas elas sejam alinhadas à vontade de Deus e a gente volte para fazer aquilo que ele preconiza. A aliança que Deus estabeleceu, ela reafirma limites, ela reafirma propósito, ela reafirma a responsabilidade que cada um de nós, seres humanos, temos diante da criação. Então é muito importante isso. Sabe que é uma coisa interessante? Acompanhando também a leitura, Deus mostra características, medidas muito exatas. Não são 5 metros, são 5,5 metros. Não são 23 ou 22 metros, são 22,5 metros. Então são informações específicas. Deus queria o tipo do material. Eu quero cipreste, não quero maçaranduba, eu não quero qualquer um outro tipo de madeira, eu quero cipreste. Eu quero que seja assim, dessa forma, etapa X, Y e Z. E Noé fez exatamente aquilo que Deus estava designando a fazer. Sabe o que é uma coisa interessante também? Aquela arca não tinha motor. Aquela arca não tinha um volante. Vamos para onde? Qual é a porção de terra que a gente vai? Será que Noé perguntou isso? Qual é o rumo? Qual é o GPS a ser seguido? Você já parou para pensar sobre isso? Não tinha motor e não tinha direção, porque quem estava cuidando dela era Deus. Ei, você tá na arca hoje, você está na preservação, você está dentro como aquele que é obediente à palavra de Deus, que nem precisa a sua arca ter motor ou direção, mas que está confiando na embarcação que Deus construiu. Não é interessante para nós? E para encerrar, no versículo 4 do capítulo 11, versículo 4, no episódio da Torre de Babel. Vamos fazer para nós um nome, vamos construir algo que alcance ao céu. Isso é um problema. Isso é um problema porque Babel, essa torre, ela revela que o problema do coração humano não terminou com o dilúvio. O dilúvio passou, estamos já em terra firme. Só que após o dilúvio, tem um advento da Torre de Babel. E a gente detecta o que com isso? O que que isso nos ensina? Que o problema do coração humano não terminou com o dilúvio. O homem continua tentando construir sentido sem Deus. E quando o ser humano busca sua própria glória, a confusão se torna inevitável. Tudo a ver com o nosso mundo contemporâneo hoje, não é isso? Você começa a linkar, você começa a ajustar a esse problema tão normal hoje, tão parecido hoje. As pessoas estão buscando se fechar em suas torres, buscando construir, caminhos que cheguem a Deus, mas que não é o caminho deixado pelo próprio Deus, e isto é preocupante. E isto não é vontade de Deus, e logo isso vai ser ruído, logo isso vai desabar. A vontade de Deus é que as nações elas partam, se distanciem para levar a glória de Deus, não é ficar em um cantinho juntos, como se fosse um shopping center da vida. Nós resolvemos tudo aqui. Não, não. Isso jamais foi a ideia do Senhor. A ideia do Senhor, desde quando o homem teve a sua glória perdida lá no jardim, e este está dando passos longos para a distância do Senhor, a ideia do Senhor é que esse homem volte atrás. E para que esse homem volte atrás, todos aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus têm que ir para cima. Ide, para que mais pessoas tenham acesso à vontade, à lei do Senhor. O que nós não podemos esquecer,
Deus julga a corrupção, mas preserva a vida. E essa preservação da vida se dá por meio do caminho de obediência. A grande lição que nós temos em Noé é que Deus não abandona o mundo, mas também não ignora a corrupção. A obediência não nos isenta de viver em tempos difíceis, mas nos mantém alinhados ao propósito eterno de Deus. Em tempos de confusão, andemos com Deus. Em tempo de conflito e corrupção, ande com Deus. O chamado dessa semana não é construir arcas físicas, mas é viver de forma alinhada com Deus, em meio a uma geração confusa. Andar com Deus continua sendo o caminho seguro para quem deseja ser fiel a Ele. Que a palavra de Deus permaneça em mim, que essa palavra de Deus permaneça em cada um de nós. Escola da Bíblia, de volta às Escrituras.